O Espírito Santo de Deus, ele me levou a um texto que fala de casa, que fala de crise, mas que também fala de milagre. Livro de 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 1, que diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar aos meus 2 filhos, para lhe serem escravo. Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Dize-me o que é que tu tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Tenta glorificando ao nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Irmãos, a palavra que acabamos de ler, ela diz a respeito, como eu disse aos irmãos, de um lar que estava vivendo um momento de crise. Nós olhamos para essa passagem, nós vemos aqui uma mãe em desespero por conta da situação em que ela estava vivendo. Havia luto naquela casa, havia dificuldade financeira, havia a mão do inimigo querendo levar quem estava dentro da casa. Existiam muitas situações que rodeavam aquela família. A Bíblia diz que essa mulher olha para a situação que estava acontecendo dentro da sua casa. E ela faz o que eu e você estamos fazendo nessa noite. Ela toma uma posição, ela não se conforma, mas ela vai em busca de mudança para dentro da sua casa. A palavra de Deus nos diz que essa mulher não se conforma. A Bíblia diz que os credores vinham na sua casa para cobrar as dívidas do seu marido que havia morrido, que servia ao Senhor. Ele era um homem de Deus, era discípulo dos profetas. A Bíblia diz que de tempo em tempo eles vinham e diziam: eu vou levar os dessa casa. Hoje eu não levo, mas eu vou voltar e vou levar. Havia ali naquele lugar uma palavra que foi liberada, dizendo: vai ser meu. Eu vou escravizar alguém da tua casa. Eu vou levar ele e ela para fazer o que ela não quer, mas o que eu quero. Ei, eu quero te dizer nessa noite, o Senhor está nos convidando a nos posicionar, pois a mão do inimigo quer entrar na nossa casa, quer entrar na nossa família, quer colocar a mão aonde não deve, quer levar para escravizar na prostituição, na vida de pecado, quer levar os nossos. E nessa noite, você que entrou nesse lugar disposto a pelejar pela tua casa, levanta a tua mão e dá um glória. Ei, dá um glória a Deus, porque hoje Satanás está entendendo que na tua casa ele não bota a mão. Na tua casa não. Existem momentos que nós temos que nos posicionar. E eu não sei que palavra foi liberada. Eu não sei que palavra de maldição pode ter sido liberada. E não importa quanto tempo foi lançada essa palavra de maldição sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus projetos, sobre os teus sonhos, sobre os teus filhos, sobre você, sobre o teu casamento. Mas Deus está dizendo nessa noite: não. Deus está dizendo: a última palavra ainda é minha. A última palavra ainda é minha. Ei, o céu é quem decide. O homem diz, o homem pensa, o homem reúne, o homem acha que sabe, o homem profere palavra, mas a resposta final, ela vem do céu para o teu coração. Ei. Talvez alguém vai dizer: eu já até sei o final dessa história. Vai dizer assim para você muitas vezes. Vai dizer: na família todo mundo é assim. Todo mundo vivenciou isso e você vai viver também. Mas nessa noite eu sei que eu estou falando para homens e mulheres
que entende a posição que Deus os colocou, e entende que se alguma coisa veio por geração, vai quebrar, vai acabar, é na tua geração, é na tua casa, os teus filhos vão ser bênção, a sua vida vai ser bênção, e não importa de quem não foi. Ei, você tem compromisso com Deus, a tua casa é uma casa aonde Jesus tem espaço, aonde Jesus está no ambiente, é casa que tem cheiro de crente, é casa que é casa de crente, aonde você entra e sente no lugar a sintonia da oração, da adoração. Ei, louvado seja o nome do Senhor. Alabaxurianda, alabadacébia. Ei, é nos posicionarmos para colocar o inimigo no lugar dele. Muitos têm medo. Oi, não tenha medo. A tua casa é o lugar que Deus te deu para tu guardar. É algo que te foi confiado. A tua família te foi confiada pelo Senhor. Os teus filhos te foram confiados pelo Senhor. Então é por eles que tu luta. É por eles que tu vai bater de frente com o inferno. Mas tu não vai abrir mão daqueles a qual o Senhor tem te confiado. Oh, aleluia. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que de tempo em tempo vinham esses credores querendo levar os filhos dela. Mas ela se posiciona. Ela diz, eu vou buscar no lugar certo. Ela não quer bater boca. Ela já está vivendo um momento tão frágil da sua vida, porque ela enterrou aquele que ela amava. Agora os seus filhos únicos já estão querendo levar embora. Essa mulher está indo diante daquele que pode dar uma resposta não do homem, mas a resposta que vem do céu. E tem muitas pessoas que vão buscar resposta em tantos lugares, mas não chega ao lugar aonde o Senhor quer que ela venha. É no joelho da oração. Tem gente que vai longe buscar resposta. Tem gente que vai buscar uma orientação em quem está do lado, não tem vida com Deus, não conhece Deus, não professa a mesma fé, mas está ali buscando uma orientação. Mas Deus está dizendo nessa noite, entenda que o lugar é onde tem resposta do céu para a tua vida. É lá que tu vai buscar resposta, é lá que tu vai chorar tuas lágrimas, é lá que tu vai falar com aquele que te ouve, que te responde e que tem resposta para o que tu está passando, que entende o que está acontecendo no teu interior. Aleluia. É Ele quem conhece o teu processo, é Ele quem determina a sua história. Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que essa mulher vai falar com o profeta. Quando ela chega para falar com o profeta Eliseu, ela não fala no seu próprio nome. Ela não diz, olha, essa é a minha história e eu vim aqui, não. Ela diz assim, eu sou esposa de alguém. Eu sou esposa de alguém que ela não relata o nome, mas ela vai dizer quem ele era. Ela estava ali falando com o profeta a respeito de alguém, em nome de alguém que já não pisava mais nessa terra. Mas ela não diz o nome, ela diz, tu sabe quem ele era. Tu sabe verdadeiramente que ele era um homem de Deus. Tu sabe verdadeiramente que ele era verdadeiro quando se falava em trabalhar para o Senhor, em se entregar ao Senhor. Vou te dizer nessa noite, esse homem não deixou dinheiro, pois ficou dívida. Esse homem não deixou casa, esse homem não deixou muitas propriedades, mas esse homem deixou legado. Esse homem deixou caráter aqui, sabe? Ele deixou legado, e é o que eu peço para o Senhor. Senhor, eu não sei quando é que o Senhor vai me chamar para ir ficar contigo, mas o dia que eu for, Senhor, eu
quero deixar legado, porque o dinheiro acaba. O dinheiro acaba, propriedades se vão, mas o legado é algo que nós temos que priorizar. É vida com Deus, é os filhos dizer: eu quero ser como a minha mãe. Ei, é os filhos dizer: eu quero ser como meu pai, eu quero ser como meu avô, eu quero ser como a minha avó. Era homem de Deus, era mulher de Deus. Ei, ainda que você não esteja mais aqui, mas você tem que deixar o legado. E você sabe que o teu nome fala, ainda que você não esteja mais aqui? Você sabe que o que você diz e a forma com que você vive conta muito. Eu digo isso porque há 10 anos atrás, partiu a mulher que me deu a luz, a minha mãe. Era uma mulher de oração e que me criou, eu e meus irmãos, no caminho do Senhor. E por muitos dias e anos, ela conversava. A minha mãe era uma pessoa que eu hoje digo: Senhor, me deixa ser pelo menos uma pequena porcentagem do que ela foi. Ou mulher de sabedoria. Ela conversava e me aconselhava de coisas que eu vivo hoje com meus filhos. Coisas que eu vivo hoje no meu casamento. Coisas que eu vivo hoje. Mas eu ainda ouço a sua voz dizendo: filha, é assim. Eu ainda vejo, ainda olho o exemplo que essa mulher deixou para minha vida. Eu olho para mim e muitas vezes me reconheço nela. Digo: olha, eu estou fazendo igual a minha mãe. Porque eu aprendi com alguém que tinha, não dinheiro porque não deixou, mas deixou legado para minha vida, me fez ser a mulher de Deus que eu sou hoje, me criou na presença de Deus, me mostrou o que era importante, me criou na presença, dizendo: filha, não é fácil, as coisas são difíceis, deixa tudo, mas não deixa Deus. Permaneça sempre, ela dizia para mim, plantada, aonde eu te coloquei como sementinha, que é na casa do Senhor. O meu esposo era um homem de Deus. E a nossa situação hoje é essa aqui, ó. E ela começa a contar as dificuldades daquele lar, a dificuldade financeira, as dívidas que foram deixadas. E o profeta está ouvindo o que ela está falando. E ela está abrindo o coração e está contando e está dizendo. E quando ela chega lá para falar com o profeta, ela sai de casa com o pensamento de que ela voltaria com alguma coisa física nas suas mãos. Ela foi até o profeta porque ela precisava de ajuda. E ela pensou: olha, vou falar com o profeta e ele vai me ajudar com uma quantia, vamos dizer assim, para que eu possa pagar essa dívida e encerrar todo esse processo. A Bíblia diz que quando ela vai diante do profeta, o profeta olha para ela e ela precisou ir lá para que ele pudesse abrir os olhos dela e dizer: o que tu veio buscar aqui está na tua casa. É tu achar que vai voltar com alguma coisa. E o Senhor está falando: filho, está lá, abre os olhos. Que o que tu quer já está na tua mão e tu não está vendo. O que tu veio para ser liberado, Deus já te deu, mas está pequeno. Vamos fazer crescer. Vamos começar a trabalhar isso aí, porque ainda que está pequeno, Deus vai fazer crescer. Aleluia. Ela vem até o profeta e o profeta manda ela para casa. E diz: vai para casa, porque é lá que vai começar o teu milagre. Ele fala para ela: lá na tua casa, onde vai começar o teu milagre. Essa mulher, ela deve ter olhado para ele. Ele pergunta para ela: o que tu tem em casa? Depois dela contar uma história tão grande, depois dela abrir todo o coração e de ter chorado toda a sua lágrima,
A pergunta dele para ela é: o que você tem em casa? Ela pode ter pensado: acho que ele não ouviu nada do que eu falei do início para cá, né? Mas naquele dia o Senhor estava abrindo a visão daquela mulher. A visão limitada. A resposta que ela dá para o profeta mostra o quão estava limitado. Irmãos, o momento de crise nos limita em muita coisa. Porque quando estamos vivendo um momento como essa mulher estava vivendo, muitas das vezes os nossos olhos, está diante dos nossos olhos, mas a gente não está vendo, porque os nossos olhos estão nas aflições, os nossos olhos estão nos problemas, naquilo que está afligindo a nossa vida. E aí Deus levanta um para dizer: abre os olhos e vê que tu não está sozinha, e vê que a providência chegou, mas os teus olhos estão tão focados no problema que você não consegue ver a solução diante dos teus olhos. A resposta dela para ele é: a tua serva não tem nada. E depois ela lembra o que ela tem, senão uma botija de azeite. Primeiro ela diz que ela não tem. Significa que aquela botija para ela era indiferente. Não é verdade? Porque se a botija viesse primeiro, pelo menos ela estava sendo mais importante. Mas aqui ela está dizendo: a tua serva não tem nada. Ou seja, isso não vai resolver o meu problema. Ou seja, isso que está nas minhas mãos não vai resolver o meu problema. Mas eu quero te dizer nessa noite, isso é o que Deus tem entregue nas tuas mãos. Talvez você vai dizer: eu continuar a caminhada, eu permanecer nessa liderança, não vai resolver minha situação. Eu permanecer naquilo, no chamado que Deus me deu. Porque muitas das vezes, quando as provações vêm, a primeira coisa que as pessoas muitas das vezes pensam é em abandonar aquilo que ela está fazendo, e muitas das vezes na presença. Mas eu estou lá todo dia e está acontecendo isso. Não é verdade? Muitas das vezes é assim. E muitas das vezes até pessoas chegam para falar isso aos teus ouvidos. Eu me lembro que por um tempo a minha filha era bem menorzinha. Meu esposo trabalhava à noite. Eu era convidado às vezes para ministrar e ficava com um pouco de dificuldade, porque ela chorava. E os convites chegavam para me levar a palavra. E eu dizia, eu sentia no coração de estar e ia. E até que um dia uma pessoa pegou e falou para mim assim: olha, é melhor você parar um pouco e deixar. Mais para frente, você volta. Em outra época, eu não estava muito bem de saúde e alguém disse para mim: para de pregar, porque você está pregando. E se você está com os olhos no problema, você para. Mas o Senhor está dizendo: isso não te atrapalha. Isso só vai te acrescentar. Parece que você está caminhando e não está acontecendo. Parece que a situação não está fluindo, mas Deus está dizendo: aquilo que Ele te deu, e é dentro disso, trabalhando nisso, orando e não abandonando, é que Deus vai trazer um milagre para a tua vida. Porque Deus não tem prazer naqueles que deixam. A gente não pode olhar para trás. Os nossos olhos estão fixos à frente. A palavra do Senhor nos diz, irmão, que essa mulher diz para o profeta: a tua serva não tem nada. Menospreza aquilo que está sobre as tuas mãos, aquilo que ela tinha na sua casa, senão uma botija de azeite. E o profeta diz: é isso. Então você volta para casa e presta atenção no que eu vou falar para você. Você vai fazer tudo o que eu estou mandando, da forma que eu estou falando, sem esquecer de nada. Porque a obediência gera o milagre. Essa mulher sai de lá com uma palavra: olha, vai acontecer assim, 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 mas precisa ter obediência. Você precisa permanecer, precisa haver constância, força e querer continuar até o final, que tu vai viver o milagre. Não para no meio. É continuar até o fim. Quando chegar no meio pode dar uma cansada, mas a gente ora e pede: Senhor, me ajuda. Me aviva novamente para eu terminar esta caminhada.
A palavra do Senhor nos diz que Ele libera para que ela fosse e cumprisse tudo o que Ele havia dito. Aquela mulher voltou para casa e eu acho que ela voltou pensando: como é que eu vou fazer tudo isso com o azeite que eu tenho? E Deus foi trabalhando o coração dessa mulher. Sabe por quê? Porque quem falou com ela foi Eliseu. Eliseu conversa com ela e mostra para ela que aquilo que ela tinha, que parecia pouco, iria se tornar muito. Mas o que ela estava precisando era, sabe de quê? Olhar de profeta, para entender que está pequeno agora, ainda está começando, mas Deus é quem vai dar o crescimento, é Deus quem vai fazer fluir, é Deus quem vai trazer o milagre. É olhar de profeta. Quem é Eliseu? Eliseu era servo de Elias. A Bíblia diz que Elias estava orando no monte e disse para ele: vai olhar, vê se tem chuva, vê se a nuvem, o que tem, ele ia lá, não tem chuva ainda. E na 7ª vez ele volta e diz: ei, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E ele começa a falar: irmãos, é pequena. Ele falou para ele: a nuvem é pequena. Elias levanta e diz: ei, é chuva que está vindo, não precisa de sinal grande, é chuva. Ele diz para Acabe: aparelha os seus carros, porque eu já ouço o barulho de grande chuva. Não precisa de nuvem grande, não precisa de céu negro, não precisa de relâmpago, já tem uma pequena nuvem, tem chuva de Deus chegando. Aleluia. Tem gente que está esperando, mas Deus está dizendo: começa a confiar agora. A certeza tem que ser agora. Alguém vai chegar do teu lado e vai falar: mas é o que tem ali? O que você está vendo? Que está tão pequeno. Você vai falar: é ali, ó. É dentro disso aí que Deus vai honrar e muito. É aí que vai vir o meu milagre. E eu não abandono e não deixo. Sabe por quê? Porque aquele que liberou a palavra, ele é fiel para cumprir. Essa mulher sai de casa esperando receber algo, e ela volta com uma palavra que foi liberada sobre a sua vida. Ela volta com uma palavra, ela volta para casa com uma palavra que foi liberada. Ela volta para a mesma casa, ela volta para as mesmas dívidas, ela volta. Irmãos, eu vou te dizer, às vezes tu vem num culto como esse, ouve uma palavra, ouve um louvor, e aí você vai voltar para a mesma casa hoje. Você vai voltar hoje para a mesma casa, mas isso não vai determinar o final da tua história. Você muitas das vezes hoje ainda não viu, mas Deus está trabalhando dentro disso. É difícil receber a palavra e voltar para a mesma realidade, e olhar para a palavra e para a realidade, mas Deus está dizendo: ei, eu não sou menino, eu não sou criança, mas o que eu prometo, eu cumpro. Aleluia. Pode passar o tempo que for, todo mundo vai esquecer, mas ele lembra a palavra que foi liberada sobre a tua vida. Ele lembra o que foi liberado sobre a tua vida. Então, se de Deus foi liberada uma palavra, guarda. Porque tem momentos que são difíceis, que você vai caminhar assim, ó, sem ninguém ao teu lado, você e a palavra que foi liberada. É doendo, é chorando, mas a palavra foi liberada. E eu tenho certeza que a palavra que foi liberada de Deus para a minha vida e para a tua, ela se cumprirá. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz: essa mulher volta para casa. Quando ela chega em casa, o seu comportamento é outro. Ela já não volta a mesma, mas agora ela volta confiando, porque ela veio debaixo de uma palavra e de uma promessa.
Agora ela já veio confiando na esperança de que Deus prometeu e ele iria cumprir o que ele disse. A Bíblia diz que quando ele chega em casa, o negócio muda. O negócio agora é diferente. Ela começa a buscar as vasilhas para sua casa. Imagina os vizinhos olhando e vendo essa mulher. Passa o dia todo buscando. Ela busca de manhã, de tarde, de noite. E mulher que busca a vasilha e guarda em casa. E ela vai buscar as vasilhas e coloca na sua casa. E quem está de fora está olhando e está falando, ela não está bem. Ela não está bem. O filho dela está para ser levado escravo e ela está buscando. Olha lá o que está acontecendo na casa dela. E ela não para de buscar, ela busca de manhã, ela busca de tarde, ela busca de noite. É uma mulher que não para, ela continua buscando, buscando, buscando. Ela continua trazendo para sua casa. Essa foi a ordem de Deus e eu vou te dizer, não para de buscar, busca mesmo. Busca mesmo, busca de manhã na oração, busca de tarde no evangelismo, no culto da visita, busca de noite no culto, na oração, no ensinamento da palavra, é no ensaio. Vai buscar, porque quando o milagre chegar, você tem que ter recipiente para receber. Aleluia. Quando o milagre de Deus chega na tua vida, tu tem que ter recipiente. Mas quem está de fora não entende o tanto que busca. O tanto que busca. Para que tanta vasilha? Para que tanta busca? Porque quando o milagre de Deus chegar na tua vida, ele vai vir com abundância. E tu já tem espaço para tudo isso. Porque você está buscando. Senhor, está aqui, ó. Eu estou buscando. Eu tenho recipiente para receber o meu milagre. Buscou pouco? Não, busca muito. Porque quando o milagre de Deus chegar na tua vida, ele vai chegar em você, no teu marido, no teu filho, na tua família, na tua rua, no teu bairro. Ele vai tocar a tua empresa, aonde você